Oi, pessoal. Estamos aqui de volta com o terceiro e último vídeo da 10ª aula, a Era dos Impérios e o Fim da Paz dos 100 Anos, dessa nossa disciplina Formação do Sistema Internacional. Estou comentando o livro do Lenin e estou buscando pegar concretizações dela, quer dizer, onde é que se materializa essa pesquisa, essa investigação que o Lenin faz. É bom que se diga que esses livros que os intelectuais escreviam, os intelectuais da política, raramente estavam na universidade, não era uma tese de doutorado, não era um trabalho de pesquisa formal, mas era um trabalho de pesquisa para a ação política. Não tem uma característica, muitas vezes, um tanto diferente, mas vale a pena, eu sempre digo, vale a pena ler e ir atrás desses livros. O Lenin faz um livro de economia política. Ele vai examinar a decorrência política das ações econômicas e vice-versa, quer dizer, como é que politicamente você dirige, você induz, você, enfim, planeja a economia. O livro do Lenin, ele levanta dois postulados básicos, que é o seguinte: quando ele escreve a introdução, o livro de 1916, a introdução, a apresentação do livro de 1919, nesse, a guerra já acabou de acabar. O que ele diz é o seguinte: a grande guerra que a gente viveu foi uma guerra imperialista, a guerra entre os monopólios imperialistas, a guerra entre os grandes impérios. Essa é a primeira coisa, e ele diz: é impossível, numa etapa do imperialismo na economia internacional, é impossível ter paz entre as nações, porque a concorrência, que era uma concorrência entre empresas, passa a ser uma concorrência entre países e monopólios. A segunda coisa que o Lenin fala é que no capitalismo anterior a 1870, o mercado internacional, as empresas disputavam o mercado internacional exportando mercadorias, mas que na fase monopolista elas exportam capital, ou seja, elas vão estruturar, montar empresas nos países menores, onde a mão de obra é mais barata, onde as condições de transporte, abastecimento de água, de energia são também mais baratas. Então, ela exporta a própria empresa, o próprio capital. Mas o que o Lenin fala aqui da disputa intercapitalista por conta dos monopólios, a gente vai encontrar uma decorrência disso, um desenvolvimento disso no livro A Era dos Impérios, do Eric Hobsbawm, que é do início dos anos 80. O que o Hobsbawm está preocupado? Hobsbawm está preocupado em pegar a parte política que o Lenin falou, que é examinar e descobrir quais são as causas da Primeira Guerra. E aí ele vai dizer que a deterioração do ambiente internacional se dá muito, primeiro, por conta de uma série de explosões na periferia, de explosões de erupção de guerras localizadas na periferia do sistema, que passam a envolver cada vez mais as grandes potências. Os impérios, eu disse no vídeo anterior, os grandes impérios que vêm da Idade Média, que tem 1000 anos, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, passam a se mostrar pouco funcionais nessa fase de competição acelerada em que você precisa de um Estado que alavanque os monopólios. Então, o primeiro, assim, os impérios passam a ser canibalizados pelas grandes potências. Um exemplo é o Império Turco-Otomano, que domina aquela região do norte, do Oriente Médio, do norte da África, onde tem grandes reservas de petróleo até hoje. E ali você estava começando uma economia do petróleo que se dava especialmente por conta do início da indústria automobilística, início da indústria motorizada, de abastecimento para equipamentos militares e até para a aviação, sem contar derivados que você vai fazer asfalto, que você vai fazer outro tipo de produtos. E aí, o Império, a França e a Inglaterra passam a investir pesadamente na dissolução do Império Turco-Otomano para que eles consigam tomar conta desses países e dessas regiões, levando-se em conta o seguinte: não existe no mundo mais um território, vamos dizer, um terreno devoluto, um terreno não é sem dono, mas possível de ser conquistado. A África já está toda repartida entre os países europeus, o Pacífico Sul também,
A América Latina, ela tem uma relação capitalista de dependência da Inglaterra, especialmente, e depois de outros países europeus, especialmente da Alemanha. Os Estados Unidos são independentes. A Ásia pode ter protetorado, mas são países independentes, são impérios, o Império Chinês é um império decadente, mas ela não tem a posse. A posse tem na África e vai tentar agora canibalizar os impérios existentes. Outro exemplo de canibalização é o Império Austro-Húngaro, que tem uma população nos Balcãs, ali na Sérvia, Montenegro, ali ao sul da Europa, que tem uma população eslava significativa. A Rússia vai investir pesadamente também na dissolução, na canibalização do Império Austro-Húngaro, ou ali na República Tcheca, na Europa do Leste, onde você tem populações eslavas, a Rússia vai querer, uma Rússia de população majoritariamente eslava, vai querer fazer o pan-eslavismo, ou seja, uma única nação, um único império eslavo. Mas a Rússia já está em decadência e não consegue fazer isso. O fato é que esse tipo de concorrência em busca de fontes de matérias-primas, em busca de, através das populações, você tentar conquistar territórios, é algo que se torna uma prática comum a partir do final do século. E puxando e exaltando o nacionalismo dessas regiões que estão há milênios ou há séculos submetidas ao jugo imperial turco-otomano. Você não é turco, você é muçulmano, você é eslavo, enfim. E a exaltação para você se libertar disso. E a exaltação vem de fora, vem dos impérios interessados. Então, isso começa a criar fissuras sérias e atritos entre as potências. Disputa de mercado, disputa de fonte de matéria-prima e disputa de território via capital, via dinheiro. Dinheiro, mas dinheiro capital. A Primeira Guerra Mundial, quando você chega, vai chegando nos anos anteriores da guerra, nenhum governo europeu dos grandes deseja de fato uma guerra, mas ela acaba eclodindo. Ela acaba eclodindo porque essa tensão vai crescendo muito, vai se tornando quase que irrefreável para os países, para os grandes países. Os grandes, o Hobsbawm relata no livro que nenhum dos grandes países europeus queria em 1912, 13 uma guerra, mas ela eclode em 1914. E o curioso, isso a gente vai examinar a guerra na próxima aula, o curioso é que a guerra ela ocorre por uma provocação localizada, que vocês sabem a história, é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, trono da Áustria, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, em 1914. Que seria um assassinato local de um governante, claro, tem sua dimensão, não é uma coisa qualquer, mas é um fato local, se torna um estopim para uma guerra, se deflagra a Guerra Europeia. Mas não foi aquele líder de uma sociedade secreta chamado Gavrilo Princip que desatou a Primeira Guerra Mundial. Precisava de alguém botar fogo no Mato Seco. E foi isso que aconteceu. O Mato Seco são essas tensões que se avolumavam na conjuntura internacional, na busca de mercados, na concorrência interimperialista. Desse ponto de vista, o livro do Lenin tem a grande característica de detectar qual é o problema. A concorrência interimperial é potencialmente belicosa. Se a gente lembrar de outros autores, o Raymond Aron, francês, que não tem nada de esquerda, que é um liberal de direita nos anos 60, o Raymond Aron escreve aquele livro Paz e Guerra entre as Nações e diz que os países, eu já citei a frase aqui, vivem na guerra latente entre si. Os países vivem sempre numa situação de potencial conflito. Esse potencial conflito, na Europa da primeira metade do século XX, explodiu, não por um motivo banal, por um motivo que era um assassinato de um governante, de um príncipe, mas e tem um efeito muito maior porque as tensões acumuladas durante os 40 anos anteriores eram pesadíssimas. Gente, eu vou parando por aqui
eu peço a vocês que dêem uma lida no PowerPoint para a gente avançar na disciplina. Fico por aqui, até a próxima. Obrigado.